está começando mais um GabaCast, a sua conexão com conhecimento. E continuando os nossos episódios da série De Olho no Enem, a gente vai falar hoje sobre geografia. E eu estou aqui com o Boris e o Alfredo, que vão falar para vocês o que é que essa galera tem que ficar de olho nessa prova, gente. Vamos lá? Bom, meio suspeita, né, para poder falar dessa disciplina que eu e o Boris. A melhor de todas, a mais melhor de linda. todas, a mais interdisciplinar, a que consegue atender a biologia também. Um abraço para Borella. Bom, a prova do Enem, falando especificamente, né, da geografia, né, a prova do Enem ela tem uma pegada de tentar materializar aquilo que a geografia fez quando ela se tornou ciência. Né? A geografia, quando ela se torna ciência, a geografia cria suas próprias metodologias e a geografia cria o seu objeto de estudo. Né? Qual é o objeto de estudo da geografia? O espaço geográfico. Mas não basta só saber e descrever o espaço geográfico. A gente tem que entender também as relações que são estabelecidas nesse espaço geográfico. E aí a prova do Enem vem bem, né, materializando essa pegada do objeto de estudo da geografia. Né? Então a gente pode dar exemplo de uma geografia física, né, que aparece lá na prova, lá, uma questão de geografia física. Não basta mais falar apenas do aquecimento global. A gente não vai só descrever o aquecimento global. A geografia passa a se preocupar com as consequências do aquecimento global. Né? A geografia passa a estabelecer relações entre o homem e a natureza. Com essa intervenção do homem, ela provoca essas mudanças, né, na natureza. E nas questões do Enem, mudou muito o Enem, desde as primeiras edições até hoje, mudou muito. Antes eram poucas questões, 4 questões, 3 questões. Hoje você já consegue ver aí 8 questões na prova do Enem, né, Boris? 7 questões, né? E aí tem aquela questão da interdisciplinaridade. A geografia não é só a geografia está presente também na prova das ciências da natureza, está presente na disciplina da história também. Sim, as questões, né, vão se misturando. Vão se misturando, né? Justamente. E aí a prova, ela vem pedindo um conteúdo, mas o estudante tem que ter a percepção de quais são as consequências dessa temática para o cotidiano, para o meio ambiente. Um espaço agrário, por exemplo. Não adianta você aprender só sobre a plantation. Quais são as consequências econômicas da plantation, quais são as consequências sociais de uma plantation, né? E outras consequências aí ambientais que a plantation também ela gera, né, no nosso espaço natural. É importante destacar também, Narlo, a questão do... Quando a gente fala no Enem, e a geografia tem essa pegada interdisciplinar, né? Chegamos a ter ali, direta e indiretamente, na prova, 22, 23 questões. Ali fazendo interface com a sociologia também, né? Com a biologia, com biomas. Abraço, Borella! Com a história Guerra Fria. Isso. Abraço, Netinho! A gente carrega vocês. Ali até de natureza também. A tal da ecologia, a química ambiental, entre outras frentes, né? Mas nunca perdendo a sua essência, com aquela habilidade leitora, aquela habilidade interpretativa, que é a essência do Enem. Então, por mais que nesses últimos anos nós tenhamos mais conteúdo, né? O pessoal até brinca de uma vestibularização, mas sempre com aquela ideia da leitura, da análise, da reflexão, que é muito característico, muito peculiar do Enem. Então, dica, que você já viu 1 milhão de vezes, muita atenção sempre, leitura, identificação de comandos, né? Cuidado com os distratores, isso não muda, se mantém. E com essa pegada interdisciplinar que a geografia faz com uma maestria, né? Ímpar, que é da nossa... E a questão também do comando da questão, foi trabalhado o Saulo e a Ana, né, no primeiro podcast. Eles trabalharam, né, métodos de análise da prova, né? Isso. Justamente. O Stefanes falou sobre distratores, né? Enfim. E é uma frase, assim, talvez, vamos dizer assim, não pro momento, mas não vamos procurar cabelo no ovo, vamos pensar assim, né? Não vamos procurar marcar aquilo que não aparece no texto. O texto tá claro. Vai aparecer outras respostas que o distrator vai tentar,
né, levar o nosso estudante a marcar, mas não está presente no texto. Tem que ser objetivo no comando da questão. Isso. E dentro dessa ideia dos distratores, né, que já falamos e sempre falaremos, afinal, é a essência da prova. Pessoal, lindíssimos, muita atenção com os conceitos. É uma prova, como toda, nas questões básicas principalmente, extremamente conceitual. Então, quando você estiver estudando, então, o Alfredão falou sobre geografia agrária. Poxa, então, o que é plantation? O que é curva de nível? O que é plantio direto? O que é rotação de culturas? Quando você vai para a geografia urbana, o que é conurbação? Né? O que é ilha de calor? O que é inversão térmica? Então, um domínio de conceitos é muito importante. Como não foge da regra das outras matérias, enfim, né? Uma prova extremamente conceitual, né, Alfredo? Isso. Tem que ter o domínio do conceito. Preparar para o Enem não é a mesma coisa de preparar para um vestibular tradicional. Sim, Não sim. é. Porque até o Sidney falou, né? Que a gente tem que virar essa chave aí do Isso. vestibular tradicional para poder fazer a Pra prova poder do fazer a Enem, prova do né? Enem. Por quê? Para um vestibular tradicional, para uma FUVEST, Unesp, Unicamp, UFO, extremamente conteudista. Por mais que esses vestibulares eles começam já a adotar uma metodologia de comando de questão parecida com a do Enem, interpretação, ainda tem muita questão. Marque a correta, marque a incorreta, né? Verdadeiro ou falso, associar a primeira coluna de acordo com a segunda, que aparece em vestibulares tradicionais que não vai aparecer no Enem. Uhum. Então, o interessante para a prova do Enem é ter o domínio do conteúdo, que a gente faz isso muito bem dentro de sala de aula. A gente passa todos os conceitos, trabalha os conceitos, mas é fundamental pegar o conceito e aplicar no cotidiano, que são as tecnologias que o Saulo falou muito bem no primeiro podcast. Ciências humanas e suas tecnologias. Como é que a gente Perfeito. aplica isso Justamente. na vida e no dia a dia. A geografia urbana, por exemplo. A geografia urbana é interessante você saber os conceitos, né, de metrópole, megalópole, metacidade, cidade global, mas quais são as implicações de um dia a dia urbano em uma megacidade? Né? Quais são os problemas ambientais, socioambientais? Que é uma coisa muito marcante da prova mesmo também, eu diria, né? Isso. Essa relação do aluno, do estudante, do vestibulando com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Isso. Então, por exemplo, o Alfredo falou da urbanização. Outro clássico de prova, globalização. Então, ele quer saber ali essa biblioteca chamada Google. Ele quer saber essa questão, como hoje funciona esse dinheiro digital, que está deixando de ser físico, né? Essa digitalização das coisas. Então, esse dia a dia é aí que a prova vai pegar. Ela vai pegar algum caso, algum texto jornalístico, algum poema, alguma música, e vai explorar os conceitos e toda aquela brincadeira que a gente já falou. Se divirta aí com a prova, né? Com aqueles milindres específicos do Enem. O que você falou de divertir aí, por exemplo, eu acho que é uma prova cansativa, claro, mas deve ser uma prova super gostosa de fazer, né? Assim, dela poder abarcar todas essas matérias e passar por essas matérias todas. Eu sempre falo para os meninos, falo assim, cara, a prova do Enem é linda. Você tem que entender a lógica dela. Se você não gosta, você não entendeu a lógica. Ai, porque tem gente que fala assim, ai, Boris, porque eu não gosto do Enem, prefiro FUVEST, prefiro a UFO. Você não entendeu a prova. Você tem que ser TRI Futebol Clube, que já foi discutido aqui, e você entendendo a dinâmica do distrator, dos comandos, do texto, da leitura, do conceito, é uma prova lindíssima de fazer. Sabe por quê? Porque a prova te dá cola na questão. Você tem cola. Você pediu cola a sua vida inteira, lindo. E a prova tá te dando. E você tá achando ruim. Poxa! Oh, meu Deus. Existem muitos vídeos no YouTube em que o pessoal ensina como tirar um notaço na prova de ciências ensina humanas. Ou ensina? Ensina, né? Porque é assim, a gente fica com o pé atrás, porque aquele aluno, aquele estudante que quer ir pro Enem com macetinhos, ele não vai se dar muito bem, não. Né? Porque cai ali muita interpretação. Posso falar o que o Boris falou aqui, já vai, Boris. O que o Boris falou aqui é a questão da própria questão, o próprio comando, o próprio texto já te induzia a resposta. Né? A interpretação, quantas questões de Enem que nós respondemos somente lendo o referencial bibliográfico. Que a resposta estava lá. A resposta estava lá, no referencial bibliográfico. Fala, Boris. Lembrei de uma. Vocês podiam falar, não? Mas outro dia... Já estamos aqui, né? Deu ruim já. Bora. Júlio, um abraço! Cíclia, você tá assistindo, Cília? Aqui Chefos, a dica do Boris. Um abraço. Aqui, pessoal, outro dia eu vi uma que era assim. Texto longo é letra A.
texto longo, questão com texto longo, letra A. Eu falei, Essa eu nunca tinha escutado, sensacional. Eu falei, magnífico. Então, texto curto é letra B. É. Texto intermediário, letra C. Se for música ou poema, letra D. Essa... Cara, tem umas Não coisas que existe, tem lógica. não existe. Não dá, Gente, tem que tomar E cuidado. tem muita receita na internet, né? Então tem a pessoa que está ali fazendo um trabalho sério mesmo. Sim, temos, verdade. Que vai mostrar aonde, geralmente, eles falam o seguinte, que na última parte do texto motivador ali, é onde ele vai te induzir para a resposta. Né? Onde você tem que focar ali a sua atenção. Mas também vai ter pessoas aí, né, fazendo um trabalho de qualquer jeito e prejudicando, na verdade, quem está aí tentando fazer um trabalho sério na prova do Enem. Eu queria, mudando um pouquinho de assunto, Alfredo, eu queria falar um pouquinho sobre as atualidades da prova. Por quê? Existe a crença, e de fato não é uma crença, é uma realidade mesmo, que a prova do Enem não traz atualidades. E, de fato, pelo modelo de produção das questões, o tempo que é gasto, eu não consigo trazer uma notícia quente, fresquinha, fresca, né? exato, esse seria o termo, notícia fresca, não é possível. Então, existe a crença entre os alunos que eu não preciso acompanhar notícias. Tá. Qual é o erro dessa? Parcialmente está certo, porque, de fato, você não vai ter uma notícia fresca na prova. Dificilmente isso vai acontecer. Mas o modelo de discussão que essa atualidade faz vai estar presente em 1/3 da prova. Esse debate, o modelo de reorganização do poder global, as novas potências, as antigas potências, as forças econômicas, as forças políticas, as forças bélicas que movimentam o planeta, elas estarão presentes na prova. Sim. Então, esse modelo de debate, esse modelo de discussão, o aluno precisa dominar, porque te ajuda a entender de 1/3 a 40% da prova no decorrer dela. Se a gente não vai acertar o tema, a gente não acertaremos os textos. É muito difícil, mas te ajuda a entender, te ajuda a interpretar, a entender melhor. Porque você já fez esse modelo de discussão outras vezes. Sim, é isso mesmo. Gente, assim, e acompanhar o noticiário não é bom só, não é que não é bom só, mas não vai te servir só para Enem, para vestibular e tudo. Sim. Mas vai te servir para a vida, para as coisas que você tem feito e tudo. Senso crítico, cidadão global, perfeito, Nardo, é isso mesmo. Talvez também comentar um pouco, né, dessa meio que transformação da prova do Enem, né, virando aí esse grande vestibular nacional, né? A geografia teve uma mudança muito significativa na prova. Lembra que a gente perdia em questões para história, não é desfazendo a questão da história aqui também, né? Mas a gente um abraço, Finzi, um abraço, Finzi, né? Mas já teve momentos sim que as questões de geografia se equipararam com as de sociologia em termos quantitativos, né? Então hoje você já tem essa valorização um pouco mais da prova de geografia, com 8 questões, 9 questões, 10 questões, somando lá com a sociologia, com a história, com a biologia, podendo chegar até, por que não, 15, 16, até edições anteriores, né? Até 20 questões. O oráculo aqui tá me soprando que Sopra, o histórico aqui máximo foi 23 questões. 23 questões. Ê, menino alinhado. Bom, outra dica que a gente dá para quem tá na reta final. Pegando aquela dica lá, Alfredo, fiquem atentos às questões difíceis, viu, gente? Falamos das fáceis, né? Você falou da vestibularização. Justamente. Nos últimos anos, as questões mais difíceis da prova também vieram com a geografia. Com a geografia é uma questão conceitual, um conceito mais pesado, às vezes envolvendo o clima, né? Envolvendo ali bloco econômico, urbanização, mas questões consideradas extremamente difíceis. Que a gente fala da vestibularização. Vestibularização, questões conceituais, que estão fugindo daquele padrão de interpretação, daquele padrão de análise. Ele quer que você vá diretamente no conceito, e conceitos pesados, tá? Bom, e outra dica que a gente pode trabalhar também aqui para os nossos estudantes aí que vão para o Enem, a quem está um pouco perdido agora, nesse momento aí, né, é direcionar para os assuntos que mais caem. Os assuntos que são mais recorrentes na prova do Enem, né? E nós temos, né, Boris? Nós temos os clássicos. Você falou alguns, né? Geografia urbana, geografia agrária, falamos de globalização. Por exemplo, eu enumerei aqui alguns que nós temos aí ao longo, né, das análises do Enem. E os materiais didáticos fazem isso pra gente, já ranqueiam, né? O que cai mais, o que cai menos. Então, tá perdido? Vai atrás desses conteúdos. A internet disponibiliza o material didático
que você adota, disponibiliza, o seu coordenador, né, disponibiliza para você também, os seus professores de cada disciplina, eles sabem muito bem o que mais cai no Enem, né? E aqui, podemos dar spoilers? Podemos dar né? spoilers. Já demos aqui. alguns. Então, Vamos geografia lá, vamos lá. urbana, Ó, geografia agrária, agrária. globalização. Nossa, ó, agrária cai pra caramba, gente. Agrária cai muito, tá? Vai estudar a questão agrária, vai estudar os tipos de agricultura que nós temos, né? Agricultura em países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Estuda também as relações do campo, né? A gente pode falar também dessa agricultura 4.0, né? Essa nova agricultura que está chegando, de uso de tecnologia, de drones, de satélite, né? Então, geografia agrária é um tema que cai muito. O Boris falou de globalização, o Boris falou também de A geopolítica, né? Ficar antenado com os noticiários. Meio ambiente. Meio ambiente também é uma pegada muito forte para a prova do Enem. Até porque é um assunto que está aí, Exato, né? é um assunto que também serve para a natureza. Isso. Então, problemas ambientais, podemos pensar ali em ilhas de calor, inversão térmica, mudanças climáticas. Problema com o lixo, né, Boris? A questão do lixo, os resíduos, né, chorume, destinação, formas de manejo desse lixo, né, aterro sanitário, aterro controlado, incineração, decomposição, compostagem, né? Então, são temáticas ambientais que estão presentes na prova. A geografia física também está presente na prova. A gente sabe que geografia física cai com peso. E talvez a geografia física seja a disciplina, né, que o pessoal menos gosta. Eles gostam de ver o Boris falar de geopolítica, né? Eles adoram. Quando o Boris entra dentro da sala que vai falar de geopolítica... Alfredão. Alfredão, mas a prova tem um carinho muito grande, né? Por exemplo, água e clima... Hidrografia e clima são 2 xodós da prova, de questões básicas a questões globais ali. Então, assim, dentro da geografia física, o clima, né, a vegetação, a hidrografia, solos. O cerrado agora, que está se falando muito do cerrado, que está sendo mais desmatado que a Amazônia, ninguém fala disso. Né? Quem sabe? Os processos de uso e ocupação do solo do cerrado. Aí já faz a interdisciplinaridade aqui dentro do próprio conteúdo, né? Com a agrária. Então você fala do desmatamento do bioma do cerrado. Aí você linka lá com a biologia, com o hotspot, né? Que é uma área de elevado desmatamento, que apresenta uma grande biodiversidade. E aí associa com a agrária, o avanço da fronteira agrícola, né, para a região centro-oeste, e aí faz um pezinho junto com a história, período JK, né, período de integração do território brasileiro. Então ela consegue fazer essa interdisciplinaridade aí entre outras disciplinas e dentro da própria geografia mesmo, com outros conteúdos da geografia. Completando um pouco o que o Alfredo está falando, Arlo, outra característica, eu acho sensacional da prova, inteligente, é explorar o assunto de uma forma que ninguém explorou ou pouco foi explorado. Exemplo, o Alfredo, vocês falaram da questão das queimadas, o impacto no cerrado. Então, falamos muito em queimadas, em questão da ação antrópica, impactos, mas podemos falar também de benefícios do fogo, né, que é um fator poucas provas exploram. Sim. Então a prova adora trazer essas surpresas, porque, de certa forma, o vestibulante já tem alguns vícios de questão. Né? Quando você fala em fogo, você está acostumado a falar o quê? Prejuízo. Mas o fogo pode ser benéfico também. Inclusive, o fogo natural é extremamente benéfico. Ele tem uma técnica de você queimar para a terra poder dar de novo aquela coisa. Reciclagem de nutrientes. Fique antenado com esses conceitos ou essas partes do conteúdo que são pouco explorados na prova. Viu, gente? O Enem, ele vai fazer questão de trazer. Até mesmo aquela particularidade da particularidade, né? Uma semente que caiu no solo, ela necessita do fogo para quebrar sua dormência, né? Então as provas não vão passar por ele. Eles vão fazer aquele básico de cumprir, de falar mal do fogo, mas tem uns aspectos positivos também que o fogo vai trazer para o bioma do Cerrado, né? Ele é um bioma adaptado a isso aí, né? E já viveu e já convive com esse fogo aí durante milhares de anos, né? Milhares de anos. Inclusive, aproveitando o momento aqui, pedir um aumento, viu? Que cansa, né? Você ficar falando da biologia também, da história, né? Não é fácil. Cansa você carregar outras matérias nas costas, fácil, né? Não. Nossa, difícil. Acho que a gente tem que redistribuir muito bem isso aí no começo do ano. Tudo culpa do Enem. Chefe. Brincadeira. Boris, sabe de outra coisa que o nosso estudante tem que ficar atento também? Demografia. População. Sempre. Atualidade a gente brinca aqui que a atualidade... o Boris trabalha muito bem a questão do conflito árabe-israelense,
Essa atualidade é como se fosse uma árvore, né, Boris? O conflito árabe-israelense já acontece, né, desde ali da primeira metade do século XX, né? Então, assim, hoje tem algum acontecimento ocorrendo? Tem. Então a gente vai assemelhar muito com uma planta, né? A raiz do conflito tá lá no começo do século XX e tal, mas a folhinha que acabou de nascer aqui agora é uma atualidadezinha que veio, né? Então o conflito árabe-israelense é cheio disso. Mas a atualidade não é só no campo da geopolítica. A atualidade também é em demografia, né? Uma disciplina que fala pra gente que o nosso planeta hoje já tem 8 bilhões de pessoas. Temos uma inversão do pódio, né? Uma inversão do pódio aí global ali. de global, transitando agora a Índia como o país mais populoso do mundo, que ultrapassou a China. E deve disparar e a China com estagnando, certeza, né? A China vai estagnar, vai diminuir, e a Índia vai avançar muito a sua população ainda. Um Brasil, que era o 5º país mais populoso do mundo, que hoje é o 7º país mais populoso do mundo, aí já, né, ultrapassado por Paquistão e tudo mais, e que tende a crescer, mas vai crescer até uns anos de 2040, 2050, aí nós vamos começar a diminuir a nossa população. Então, essa dança Alfredo, das o oráculo cadeiras... tá soprando aqui, viu? Já Fala, tem Boris. data, já Fala tem aí, data. tem 2043. 2043. 43. Aí, o número de óbitos será maior que o de nascimento. O oráculo tá soprando aqui. E aí, Boris, o nosso país vai passar a ter uma população com crescimento vegetativo negativo. E chegando até por volta do ano de 2100, ali com mais ou menos que é uns 180 milhões de pessoas, né? Nós vamos chegar a quase 250. Então é muito interessante pegar atualidades que envolvem espaço urbano, demografia, a chamada geografia humana. Geografia humana. Por exemplo, conceitos novos, que pra gente não é tão novo, mas pra sala de aula é novo, né? O conceito de metacidade, né? Metacidade. Cidades que têm mais de 30 milhões de pessoas. É muito difícil a gente ver isso numa apostila, é muito difícil a gente ver isso num livro didático. Mas é uma atualidade, né? Isso específico não só mais para o Japão, né? Mas quando o Japão alcançou, nós temos mais de uma metacidade no planeta. Dentro da geografia da população, da demografia, ficar esperto nos movimentos populacionais, nas migrações, né? Que são temas sempre recorrentes à prova do Enem. E qualquer coisa pode solicitar a gente durante a aula, né, Boris? Fala, passa Sempre de novo aquela lista. Sempre. Passa de novo aquela lista lá dos conteúdos que mais caem, porque eu tô meio perdido e eu quero focar nessa reta final. Então a gente disponibiliza com o maior prazer essa lista de conteúdos aí. Massa. E é isso? E é isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Ficamos É por isso. aqui então? É isso. Ok. Obrigado para vocês estarem aqui com a gente, dando essas dicas preciosas para os nossos alunos. E a gente volta no próximo episódio de Olho no Enem. Até a próxima, gente. Tchau, Valeu. gente. Obrigado. Tchau, tchau.